Olá, amiguinhos! Tudo bom com vocês? A tia Maylin está muito bem, com muita saudade de todos. Mas estou aqui para mais uma aulinha deste sábado e nós vamos conversar sobre a lei de conservação. Mas antes, vamos fazer aquela nossa prece inicial. Então, todo mundo fecha seus olhinhos e escuta, fica bem atento ao que a tia Maylin vai falar, tá bom? Vamos lá. Meu querido, amado Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em pensamento, em sentimento. Para essa aulinha, que tudo ocorra bem, tranquilamente, que todos nós possamos tirar um aprendizado desse videozinho. Que assim seja. E aí, pessoal, quem assistiu o videozinho da aula passada? A gente colocou um videozinho de uma historinha chamada Burro de Carga. O que vocês acharam? Muito interessante, não é? Olhar aquele animal, o burro de carga, sendo menosprezado e criticado pelos outros animais era muito triste. Mas ele nunca se deixou abalar por aquelas palavras rudes. Então, a gente pôde ver que no final ele tinha muito mais valor do que os outros animais. Porque sim, ele era leal, as pessoas poderiam confiar nele e ele aguentava coisas muito, muito importantes na vida. Então, quando a gente pensa em certas pessoas que são excluídas, menosprezadas, criticadas, que sejamos como esse burro de carga, muito paciente, muito passivo, sabendo o nosso valor, muito mais do que esperar que os outros nos valorizem. Então, aquela historinha da semana passada foi muito interessante. Mas vamos lá para a aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é sobre a lei de conservação. Vocês já ouviram falar sobre isso? Deixa eu explicar para vocês sobre o que é lei, tá? Nós aqui, encarnados aqui na Terra, nós cumprimos algumas leis, não é? Por exemplo, a lei do trânsito, né, onde você não pode correr acima da velocidade permitida, as leis de cidadania e outras leis. Então, as leis elas são feitas para serem cumpridas e para manter a ordem da nossa sociedade. Da mesma forma, se referimos a Deus. Então, Deus tem algumas leis exercidas aqui para nós encarnados. E uma dessas leis é a lei de conservação. E o que seria a lei de conservação? A lei de conservação, ela tem a ver com aquele nosso instinto de sobrevivência. E Deus deu a todos os seres vivos esse instinto de sobrevivência. Só que para uns é algo muito mecânico e para outros é algo muito racional. Então pensa aqui comigo. Se um animal da selva, por exemplo, uma zebra, está lá comendo a sua comidinha, e de repente aparece um leão, que o leão, a comida dele é carne, então ele quer comer aquela zebra. Então a zebra, para se proteger, ela foge, ela sai correndo, ela se esconde. Então isso não é racional, isso é instintivo, é mecânico. Já nós, seres humanos, nós temos o instinto de conservação, a nossa sobrevivência é muito racional. Então nós conseguimos descobrir, utilizando a razão, certas maneiras de conservar a nossa vida. Lá antigamente, o ser humano, quando ele era bem primitivo, ele não tinha ainda conhecimento das coisas. Mas aí ele descobriu o fogo, ele descobriu a agricultura, ele foi descobrindo a caça. Então aí a gente já pode perceber que nós desenvolvemos a razão para atuar na nossa sobrevivência. Mas por que isso é uma lei?
É uma lei de Deus, porque a vida, ela tem um valor para nós, justamente porque é a partir da vida em que nós podemos nos melhorar, nós podemos evoluir. Imagina se nós não tivéssemos essa conservação. Nós iríamos facilmente perder a nossa vida e aí não teria valor nenhum. Então nós precisamos estar vivos para que a gente possa evoluir. Então a vida tem um valor. Então Deus, ele é tão bondoso que ele sempre nos deu tudo necessário para a nossa sobrevivência. Tudo que existe na terra, o nosso ar, as plantas, os solos, os animais, tudo são fontes de recurso para a nossa sobrevivência, para que nós possamos sobreviver nessa vida. Mas o ser humano, ele extrapola, ele não fica apenas com o que é necessário para ele, né? Vocês podem ver que alguns recursos já estão se esgotando, e se a gente não cuidar do nosso planeta, nós vamos ficar sem esses recursos. Tudo isso porque a ganância do ser humano acaba ficando mais pelo supérfluo do que para o necessário. A ganância de se vender alimentos que poderiam ser dados gratuitamente, porque a nossa terra tem solos muito bons e dá para ter comida para todas as pessoas. E dá sim para que ninguém nessa terra possa passar fome. E o que a gente vê é que existe sim ainda pessoas com muito e outras pessoas com pouco. Justamente por conta da ganância, do egoísmo e da falta de respeito do ser humano com o nosso meio ambiente. Deu para entender, pessoal? Então, vamos fazer aqui um joguinho de verdadeiro ou falso, tá bem? Eu vou ler algumas afirmações e vocês vão ter que descobrir se essa afirmação é verdadeira ou se essa afirmação é falsa, tá bom? Então, vamos lá para a primeira afirmação. Deus sempre dá aos seres humanos os meios necessários para que ele viva. Isso é verdadeiro ou é falso? O que é que vocês acham? Sim, é verdadeiro. Deus, ele sempre nos dá tudo o que é necessário para que a gente sobreviva. O que acontece é justamente que o egoísmo do ser humano e a ganância do ser humano. Por isso que muitas vezes existem pessoas que não têm alimentos em suas casas. Não é porque Deus não deu esses recursos, é porque o ser humano ele não está sabendo utilizar de forma correta. Então, essa afirmativa é verdadeira. Vamos à segunda afirmativa. Não é possível saber o limite entre o necessário e o supérfluo. E aí, é verdadeiro ou é falso? Gente, essa é falsa. A gente tem sim condições de saber o que é necessário e o que é supérfluo. Por quê? Porque nem tudo que a gente tem, né? Nem tudo que a gente tem é necessário para a gente. Muitas vezes a gente tem, mas por vaidade, por ganância, né? E não porque é necessário para a gente. Então, assim, aquela quantidade de comida que eu tenho na minha casa deve ser o necessário para que eu sobreviva. E não extrapolar para que não... E aí vai faltar para algumas pessoas e eu tenho muito, ou seja, eu tenho o mais do que o necessário, né? Que muitas vezes podemos chamar de supérfluo. Deu para entender? Por isso que essa alternativa aqui, é falsa. Terceira afirmativa. Saber aproveitar as coisas materiais da vida, sem exagero, é uma prova aos espíritos encarnados. E aí, verdadeiro ou falso?
Sim, pessoal, essa afirmativa aqui é verdadeira, porque nós precisamos, de uma certa forma, controlar os nossos impulsos, ou seja, controlar aquilo que a gente usa de forma exagerada. E sim, é uma provação. Então, se eu consigo controlar os meus impulsos, por exemplo, de sair comprando muita coisa que eu não tenho necessidade, é uma provação de que eu preciso controlar os meus impulsos, tá bom? Então, aqui essa afirmativa é verdadeira, é uma provação. Então, vamos para a última afirmação e eu quero saber se vocês acertaram todas, certo? Vamos lá. O limite entre o necessário e o supérfluo não varia de pessoa para pessoa. Ou seja, que é tudo igual. Todo mundo necessita, necessário é igual, supérfluo é igual. O que vocês acham? Gente, essa daqui, é falsa. Porque varia sim, não existe regra. Porém, todos nós temos uma consciência que vai nos dizer o que é necessário e o que é supérfluo. Nós temos que utilizar a nossa razão, a nossa consciência. Por exemplo, se você está em uma festa de aniversário, né? Normalmente tem muita comida. E aí você come aqui, come um bolinho aqui, come um salgadinho. Existe um momento que você vai perceber que já tá bom, né? Que não precisa comer mais, que seu corpo, ele não precisa de mais, né? E aí você tem que ter a consciência de que, acabou, né? Se tem ainda comida, vai ficar para outra pessoa que necessita comer aquilo, né? Esse é um exemplo muito básico, mas existe também para qualquer consumo material, de roupas, sapatos, etc. E aí vocês podem ver vários outros exemplos. Até mesmo o consumo de água, energia elétrica e por aí vai, tá bom? Então, será que vocês acertaram todas? Acharam fácil ou acharam difícil? Pessoal, e agora eu vou passar um videozinho para vocês, que nesse vídeo vocês vão perceber o que a gente pode fazer para preservar o nosso meio ambiente, para agir conforme a lei de conservação. E esses animaizinhos, eles vão te dar, essa dica, tá bom? Bem para onde vai o nosso lixo. Ajude a salvar o planeta. Use produtos biodegradáveis. O que deixamos ligado não apenas produz gases estufa, como também tira o sono de algumas pessoas. Ajude a salvar o planeta. Desligue o que não estiver em uso. Definitivamente, este não é um casal brilhante. Ajude a salvar o planeta. Não desperdice energia.
Talvez fosse bom pensar nos outros antes de acabar com toda a água. Ajude a salvar o planeta. Use apenas a quantidade de água necessária. Lâmpadas de baixo consumo gastam 1/5 da energia das lâmpadas comuns. Ajude a salvar o planeta. Use lâmpadas de baixo consumo. Quanto mais carne comermos, maior a quantidade de vacas produzindo gases estufa. Ajude a salvar o planeta. Tenha uma alimentação balanceada. Horrível quando o lixo de outra pessoa atrapalha o seu almoço. Ajude a salvar o planeta. Recicle seu lixo. Todos nós concordamos que bicicleta não emite gases tóxicos. E faz bem para a saúde. Ajude a salvar o planeta. Reduza a emissão de gases tóxicos. O seu aquecedor está no nível máximo? Ajude a salvar o planeta. Use materiais isolantes em sua casa. E aí, turma? Gostaram do vídeo? Vocês viram quanto de coisas nós podemos fazer para preservar o nosso meio ambiente e assim preservar a nossa vida? Gente, é muito importante para que o nosso meio ambiente ele continue nos dando todos os recursos possíveis e necessários. Nós precisamos aprender a ficar apenas com o que é necessário para nós e também a respeitar esse meio ambiente para que nossos ancestrais ou até mesmo nós mesmos nas próximas vidas possamos estar aqui nesse planeta de uma forma saudável e produtiva, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer todas as dicas que o vídeo mostrou. E nós estaremos aqui no próximo sábado com mais um videozinho, mais uma historinha, tá bom?
Um beijo a todos e até a próxima aula.